E agora a gente volta com a Júlia para falar do registro de óbitos por Covid-19. Foram 56, segundo registros oficiais. Eu converso com a Júlia para a gente saber se é isso mesmo e ela traz outras informações. Os números parece que não param de crescer e assustam cada dia mais. O que fazer, né, Júlia? É contigo. Nem o que fazer, né? E tem que entrar para dar essa notícia triste. Você tem razão, foram 56 óbitos registrados em 24 horas, de acordo com a publicação do boletim do governo do estado de ontem à tarde. No boletim também consta 885 novos casos da Covid-19, diagnosticados também em um período de 24 horas. Aí a gente coloca na tela os números atualizados, que Rondônia tem atualmente 18.517 casos ativos da Covid-19, 4.046 óbitos pela doença, pacientes internados são 814 no momento e 967 pessoas aguardam o resultado do diagnóstico do exame da Covid-19. São números altos que assustam. E para poder diminuir esses números, Domingues, só mesmo com a vacina, que hoje é o que a gente tem comprovado cientificamente, que reduz casos graves e as mortes por Covid-19. E aí, falando de vacina, a gente estava mostrando anteriormente a vacinação de 65 anos para mais aqui em Porto Velho, e a gente também traz agora alguns dados sobre as doses de vacina no estado de Rondônia. A gente coloca na tela para o nosso telespectador acompanhar. Já foram disponibilizadas 82.050 vacinas para aplicadas com a primeira dose, que imunizou 4,56% da população do estado. Já a segunda dose foi aplicada em 31.810 pessoas, o que representa 1,77% da população de Rondônia que está completamente imunizado, ou seja, recebeu a primeira e a segunda dose. Um índice baixo, Domingues, porque o estado já recebeu 213.608 vacinas. Mas, se a gente somar a primeira e a segunda dose, só foram aplicadas até agora 113.860. Ou seja, Rondônia tem em estoque 99.748 doses da vacina. E a gente sabe que a última recomendação do Ministério da Saúde foi para que todos os estados, todas as cidades não fizessem estoque de vacina, mas que aplicasse todas as doses, porque com as remessas chegando toda semana, vai ser suficiente para poder imunizar a população com a segunda dose. E aí a gente vai levantar os números de alguns municípios para ver quem são as cidades que está aplicando todas as doses. E nós temos 7 municípios com 100% das vacinas aplicadas. Ou seja, a remessa que os municípios receberam, eles aplicaram 100%, que é o caso das cidades de Primavera de Rondônia, Jaru, Teixeirópolis, Ouro Preto, Ministro Andreasa, Castanheira e Rio Crespo. As cidades que estão com índice alto, mediano para alto, ainda tem vacina para aplicar? Algumas delas, já que nós temos 52 municípios, a gente fala agora de Porto Velho, que já aplicou 30.479 doses de vacina, o que representa 72,64% de toda a remessa recebida na capital. Candeias do Jamari aplicou 1.097 doses, que representa 70,46% das vacinas. Ariquemes, 4.406, com um percentual de aplicação de 97,50%. E Rolim de Moura, com 3.289 vacinas aplicadas, o que representa 69,96% das doses recebidas no município. E o caminho é chegar no 100% de doses aplicadas, Domingues, porque só a vacina pode ajudar a diminuir o número de internações e o número de mortes por essa doença, que, aliás, é uma forma muito triste, porque a morte por Covid-19 ela tem outros parâmetros de sepultamento, não há despedida, porque existe um controle, até mesmo para as vítimas fatais desta pandemia. Inclusive, nossa equipe, a nossa produção, preparou um material para poder contar aqui como que é feito sepultamento para as pessoas que morrem de Covid-19. A gente acompanha agora.
A primeira morte por Covid-19 em Rondônia foi registrada no dia 29 de março de 2020. De lá para cá, mais de 4.000 vidas foram perdidas pela pandemia. E lidar com a morte de um ente querido ficou ainda mais difícil quando a causa é o coronavírus. Nestas situações, o último adeus nem sempre acontece. Quando uma pessoa morre por complicações da Covid-19, o corpo é removido do hospital onde está, direto para o cemitério. Neste processo, o mais perto que a família pode chegar é no cortejo. Nos casos confirmados de Covid, não é permitido o velório, correto? E tem o procedimento enquanto ele tem que sair direto da unidade de saúde, né, das unidades hospitalares, direto para o sepultamento. A família, com posse da ADO, ela vem até a central de óbito, faz o procedimento de liberação desse óbito. Nós emitimos a GAUSC com essas recomendações constantes na GAUSC, né, dessas proibições, e a família procede com o sepultamento. Infelizmente, no caso de Covid, a funerária ela não está proibido de fazer velórios, né? Então, antigamente a gente removia o corpo dos hospitais, do local onde se encontrava o corpo, trazia para a funerária até e depois seguia para o cemitério. Hoje, com o último decreto, esse procedimento de lacração da urna está sendo feita diretamente no hospital. E o cortejo sai do hospital diretamente para o cemitério. E os familiares, infelizmente, não podem nem ver o corpo. As famílias têm acompanhado no cemitério, né? Mas é bem reduzido o número também de pessoas. Os números de vítimas fatais pela Covid-19 é maior neste primeiro trimestre do que todo o ano de 2020. Em Porto Velho, só esta funerária saltou de 300 atendimentos no mês para 717 até a última sexta-feira e pode chegar a 800 até final de março. Houve um aumento de demanda, né, bastante acentuada. No ano de 2020, o pico foi em junho, né? E depois gradativamente veio reduzindo. Agora, nos meses de janeiro, fevereiro, houve um aumento e no mês de março nós tivemos um aumento bem acentuado. E com tanta gente contraindo a doença, foi preciso criar mais espaço para enterrar as vítimas da pandemia. Nós estamos aqui no cemitério de Santo Antônio de Porto Velho, o maior cemitério público da capital, onde a capacidade é máxima já e foi criado um espaço específico para as pessoas que morrem de Covid-19. O Gilbson, ele é gerente da divisão de cemitérios e esse vai falar para a gente desse espaço. Ele é mais isolado, Gilbson? Exatamente. A pedido do Ministério da Saúde junto ao Ministério Público, foi criado um espaço somente para óbitos por Covid-19. Essa área hoje já atinge para mais de 1.000 sepultamentos por Covid-19. É para esse espaço agora, aqui no Santo Antônio, específico para as pessoas que morrem de Covid-19, que a gente vai ir para poder conhecer como que é feito todo o processo de sepultamento, porque o enterro tem que ser muito breve. Cada sepultura neste espaço para vítimas da Covid é um dos números de óbitos que estão nos boletins divulgados pelo governo do estado. E mais do que isso, são vidas interrompidas, momentos que não foram vividos e que agora terminam em uma área isolada. Nós estamos aqui na área do Covid, onde vocês podem observar, nós temos basicamente aí aproximadamente 100 de extensão por 50 de largura. Aquela era uma área verde, onde foi destinada para os sepultamentos por Covid-19. A média diária de enterros no cemitério de Santo Antônio também é assustadora. E como o número de mortes está constantemente aumentando, algumas covas já estão inclusive preparadas na área da Covid. Antes da pandemia, o cemitério de Santo Antônio tinha uma média de 6 a 8 enterros diários. Com as vítimas da Covid-19, os números aumentaram. E um único dia deste mês de março, o cemitério de Santo Antônio chegou a realizar 14 enterros só de vítimas da Covid-19. Somados a outras causas, já foram feitos 20 sepultamentos em um único dia aqui no cemitério de Santo Antônio. Aqui o espaço já está no limite e há dificuldades para abrir outras áreas. Nós temos uma interligação com a central de óbito, onde nós sabemos esse número de óbitos.
Então, conforme a necessidade, nós vamos expandindo. Porém, a área destinada aos fundos, já chegamos num limite, onde é uma baixada, onde teria que ter uma preparação para poder expandir. Quase metade das mortes por Covid-19 é em Porto Velho, que vive o epicentro da doença, o que forçou a Prefeitura a abrir, no início deste mês, licitação para 1.800 jazigos em um cemitério particular. Espaços esses que estão sendo preparados não para números, mas para pessoas, avós, pais, filhos, irmãos, amigos que por causa da pandemia não têm nem mesmo direito à despedida. É muito dolorido, né? A gente percebe um sofrimento muito grande. Primeiro porque quando a pessoa vai internada, já não tem mais contato com a pessoa que está doente, né? E aí depois que ocorre o óbito, também a família não pode ver. Então, quer dizer, a pessoa falece sozinha no hospital lá, vamos dizer assim, né? Na companhia dos profissionais de saúde, mas sem a companhia da família. E depois a família não tem essa possibilidade de se despedir. Para a vivência do luto, para a superação do luto, isso é muito traumático. A gente terminou o ano de 2020, Domingues, esperando pela chegada das vacinas, pela proteção contra a Covid-19. As vacinas estão chegando em marcha lenta, é preciso acelerar a quantidade de vacinas, a gente está esperando novas remessas, os municípios precisam aplicar tudo o que tem disponível, porque cada dose guardada, não aplicada, é uma vida que não está sendo salva. E a gente continua este ano de 2021 agora com expectativa que esses números que a gente vem divulgar diariamente aqui comecem a cair, que diminua o número de mortes, que diminua o número de pacientes internados, de pessoas infectadas pela Covid-19. Porque o que a gente quer mesmo é poder vencer essa pandemia. Me permita, é raro eu fazer isso, mas ao transferir para você, eu transmitir para você meus cumprimentos, eu faço isso para toda a equipe que te ajudou na construção dessa história. Parabéns pela reportagem. É difícil de narrar, assunto pesado. Gostaríamos de contar outras histórias que não essa, mas essa também precisa ser contada e você contou como de hábito muito bem. Foi assessorada, uma boa equipe, boas imagens, boa edição, uma direção de TV extraordinária que nós temos, mas é preciso mostrar isso, é preciso contar essa história. Acho que nós vamos virar uma página e chegar agora nos capítulos mais densos da narrativa para ver se a população entende de uma vez por todas que 56 mortes em 24 horas é absolutamente inadmissível, né, Júlia? É triste, Domingues, como você disse, é triste vir anunciar esses números, é triste contar essa realidade, porque é o que a gente tem vivido todos os dias. As pessoas estão perdendo familiares, estão perdendo amigos, estão perdendo pais e irmãos. E é triste ter que lidar com isso, conhecer pessoas que estão passando por esse momento de luto e tem que ver outras pessoas que não estão ainda acreditando na doença, que não estão mantendo o cuidado. A gente entende toda a situação, é mais de um ano nessa luta da pandemia, mas estamos avançando com a chegada das vacinas. Precisamos de um pouquinho mais de paciência aí, mantendo o controle para poder vencer essa pandemia. Você sentiu, como é que foi a experiência de caminhar e conversar com o gerente dentro do cemitério? Domingos, foi uma sensação de tristeza, a gente se surpreende negativamente, porque quando se fala que está criando uma ala para enterrar vítimas da Covid, a gente não sabe o que é até chegar ali. Quando a gente mostra aquele espaço do cemitério de Santo Antônio e a gente ouve o gerente de divisa de cemitérios falando que aquela área era uma área verde que precisou ser desmatada, inclusive as sepulturas só podem ser construídas pelos familiares após 6 meses, porque a terra ainda está muito mole e pode ceder. E a gente vê, meu Deus, como que chegou a isso? Precisou abrir aqui essa área, porque os números estão aqui, estão nesse local, não está só na tela que a gente publica aqui diariamente. Então foi um choque triste chegar lá e ver aquele cenário, uma área que foi aberta esses dias e que já está completamente ocupada. Obrigado, Júlia. Antes que você se emocione mais, eu vou
encerrar o assunto, mas eu queria saber da sensação, porque o repórter está vivendo a experiência lá perto da realidade e às vezes a população não imagina que a gente também sente, que a gente também está sofrendo um bocado com isso tudo, né? É isso mesmo, Domingos, a gente sofre em ter que dar os números tristes, a gente sofre em ter que viver essa pandemia, porque a gente também está vivendo, e a gente sofre também pelas pessoas que estão sofrendo, perdendo quem ama por causa da Covid-19. Obrigado, Júlia. Deixo meu abraço a toda a equipe, parabéns pelo trabalho, viu? Obrigado.